O presidente Lula vai ter um ano muito corrido no Congresso para tentar emplacar algumas das principais apostas do governo para agora, né, para 2026. A estratégia, a gente é aprovar projetos que possam aumentar a popularidade às vésperas das eleições. Só que o caminho não vai ser fácil não, né, Cília? Não, nem um pouco, André. Além do processo, do recesso parlamentar, o calendário está cheio de feriados, de eventos, como a Copa do Mundo, né, que podem esvaziar aí as votações. A expectativa é que o Congresso funcione com mais foco só até o meio do ano. Depois disso, muitos parlamentares devem se dedicar às próprias campanhas. Entre as prioridades estão a PEC, que amplia o papel da União na segurança pública, o projeto que combate o crime organizado, a redução da jornada de trabalho, aquela escala 6x1, né? E também a medida provisória, que garante gás de cozinha gratuito para famílias que têm mais baixa renda. Pois é, essa última que você citou, André, a MP do Gás do Povo, ela é vista como a mais adiantada. Já passou por uma comissão mista e precisa ser aprovada até 11 de fevereiro para não perder a validade. O custo do programa em 2026 deve gerar em torno de 5 bilhões de reais. Já o projeto antifacção, que endurece o combate ao crime organizado, está num vai e volta danado entre a Câmara e o Senado. O texto original foi mexido pelo relator da Câmara e o Senado tentou reaproximar a proposta da versão do governo. A PEC da segurança ainda está ali nos primeiros passos, né? Mas o relator acredita que dá para votar até março agora. E ainda existem pontos de divergência, como a ideia, né, de um referendo sobre a maioridade penal em 2028. E uma das principais cartadas do Planalto é o fim da escala 6x1, como a gente está falando com você, né? Com redução da carga horária semanal de 44 para 40 horas. O projeto prevê 2 dias seguidos de folga e uma transição de 2 anos para a implementação. Lara Alves, o governo está apostando aí que essa mudança pode ter o mesmo impacto positivo que aumentou da faixa de isenção do imposto de renda, né? Teve no início do ano. Agora, resta também saber se o Congresso vai ter tempo e disposição para tocar essas pautas adiante, colocar isso para frente, né? Exatamente, Síria. O governo tem uma lista até bastante ousada de propostas que pretende passar ou pelo menos resolver agora neste primeiro semestre de 2026. E eu acrescento uma à lista que vocês apresentaram, que é justamente o acordo entre União Europeia e Mercosul. Existe um desejo muito grande, já pronunciado inclusive pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, de aprovação desse acordo no primeiro semestre para que ele comece a valer ainda neste ano de 2026. Então, existe uma tendência de uma concentração de esforços em torno deste acordo da aprovação pelo Congresso brasileiro para que possa ser feito esse livre comércio entre União Europeia e Brasil. Isso deve acontecer logo nos primeiros meses, assim que voltarem as atividades legislativas. Em relação à PEC da segurança, o assunto é um pouco mais complicado, principalmente porque o que se espera é que o Congresso faça muitas alterações à versão da PEC que foi apresentada pelo Ministério da Justiça. Inclusive, esse foi um dos temas que despontaram como uma das razões para a saída antecipada do ministro Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça, já que se espera que essa proposta seja bastante desidratada e muito alterada em relação ao que foi apresentado pelo Palácio do Planalto, principalmente no que tange ali aqueles pontos de divergência entre os governadores de direita, ali capitaneados por Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, em relação a esse texto que veio do governo. Para além disso, existe também a questão do projeto de lei antifacção. Ele perdeu um pouco o timing ali quando foi adiado para este ano. No ano passado existia uma discussão de se ele seria votado novamente na Câmara, porque vocês vão se lembrar, ele foi votado com o texto do Guilherme Derrite na Câmara, foi então, portanto, enviado ao Senado Federal. Ali sofreu alterações pelas mãos do relator, o senador Alessandro Vieira, e voltou para a Câmara muito alterado. Durante uma reunião
reunião de líderes no final do ano passado, as bancadas da Câmara entenderam que não haveria consenso e nem condições de votar um texto que fosse satisfatório para o Legislativo àquela altura. Então pode ser que isso ainda trave neste ano de 2026, principalmente a gente tendo em vista que a segurança pública deve ser um dos temas que vai nortear esse debate eleitoral neste ano. Em relação à escala 6x1, a PEC da escala 6x1, é um tema bastante polêmico, existe uma restrição muito grande por parte das frentes parlamentares que atuam ali na questão do comércio e na prestação de serviços. Esse setor apresenta uma grande resistência a mudanças na questão da escala e da jornada de trabalho semanal. E, além disso, vamos ter ali um embate muito grande entre base e oposição. Essa é uma das bandeiras da base, uma das apostas do governo Lula para a reeleição do presidente em outubro, nas eleições de outubro. Então, a oposição deve fazer um movimento de tentar conter e evitar que isso seja aprovado. Mas aí a gente também tem uma questão bastante polêmica, que é como um parlamentar de oposição vai justificar para seu eleitorado que trabalha em escala 6x1 uma restrição a essa melhoria na qualidade de vida do trabalhador. Então esse é um ponto polêmico e a gente precisa ver como isso vai se desdobrar, tendo em vista que esse já é um ano muito mais curto do que outros anos legislativos. Lara, aproveitar a sua presença aqui e fazer outras perguntas também, porque tem muita coisa acontecendo, inclusive que o presidente Lula, né, recebeu um convite do presidente norte-americano Donald Trump para fazer parte ali do chamado Conselho da Paz para Gaza. Lula já confirmou se vai aceitar esse convite, porque esse convite é meio complicadinho, né? Depois tem que pagar. É um convite para uma festa que no final das contas vai ter que desembolsar uma grana aí, né? Exatamente, André. O presidente Lula ainda não sinalizou se vai aderir ao Conselho da Paz proposto pelo presidente norte-americano Donald Trump, e existem algumas questões importantes que a diplomacia brasileira tem se debruçado sobre elas para decidir como o Brasil vai se portar diante desse convite. A primeira delas é uma avaliação de vários países, é que esse movimento de Donald Trump, na verdade, resulta em um esvaziamento, um enfraquecimento ainda maior da atuação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente vem de um processo de enfraquecimento desse conselho, principalmente diante das últimas guerras, né? Guerra Ucrânia e Rússia, e também a questão da Palestina, os ataques de Israel à Palestina. O Conselho de Segurança não é mais um órgão tão respeitado como já foi outrora. Então, a gente viveria ali um processo de esvaziamento ainda maior, com essa concentração de esforços e de resoluções em torno desse Conselho da Paz, do presidente norte-americano Donald Trump. Então é preciso saber como o Brasil, que tem cobrado nos últimos anos uma postura mais dura, mais firme da ONU, vai se portar diante desse convite. E não apenas isso, a gente também precisa se lembrar que essa proposta de Conselho da Paz feita por Donald Trump é uma proposta de intervenção ali na região da Palestina para que eventualmente no futuro seja feita a transição para um governo local. O governo brasileiro em momento algum concordou com as atitudes do governo norte-americano e do Estado de Israel em relação à região de Gaza. O governo brasileiro condena desde o início os ataques israelenses na região de Gaza e na região palestina. Então, como o Brasil se uniria neste momento a Donald Trump, a, por exemplo, Vladimir Putin e outras figuras? O próprio Milei, presidente da Argentina, também foi convidado para integrar esse conselho. Como o Brasil se portaria nessa condição, tendo sido bastante contrário à posição norte-americana durante todo esse conflito. Então essas são algumas questões, alguns fatores que estão sendo colocados na balança do presidente Lula para decidir como o Palácio do Planalto, como o governo brasileiro, vai se portar diante dessa questão. Agora, Lara, o presidente Lula também já está retomando a agenda dele de viagens internacionais, né? Quais que vão ser os próximos destinos do presidente no exterior, hein? Pois é, Síria, eu peço até licença para dar uma colada, porque a agenda do presidente em âmbito internacional está bem intensa nesses primeiros meses, mas é importante dizer que essas atividades fora do Brasil vão parar ali por volta de abril e maio, porque o presidente então vai voltar sua atenção para o Brasil, para as viagens locais e para a campanha dele à reeleição. Mas nesse cenário internacional, a gente tem uma primeira viagem já marcada para o dia 28 de janeiro. O presidente vai ao Panamá participar do Fórum Internacional da América Latina e do Caribe. Logo depois, Lula também tem uma agenda em alguns países da
Ásia no mês de fevereiro. Ele tem um encontro marcado com o presidente da Índia, Narendra Modi, e também vai à Coreia do Sul. Em abril, o presidente vai para a Alemanha, onde ele participa da feira de Hannover, que é a maior feira de tecnologia industrial do mundo. E a partir de maio, Lula já concentra suas agendas, faz esse início de seu percurso eleitoral aqui no Brasil. Um ponto importante que eu gostaria de lembrar para vocês é que em setembro a gente tem a Assembleia Geral da ONU. O Brasil é sempre um país que participa dessa Assembleia Geral, desse encontro. O presidente brasileiro discursa tradicionalmente nesse evento, mas neste ano de 2026 o presidente Lula não participará, porque setembro já é ali a beirada das eleições brasileiras, então ele não irá. Essa agenda internacional vai ser retomada apenas em novembro, depois do segundo turno das eleições, se houver um segundo turno, em que Lula fará duas viagens internacionais marcadas, portanto, para aquele mês. A primeira delas é a cúpula do G20, que acontecerá nos Estados Unidos, e depois a cúpula do BRICS na Índia, e ele encerra essa passagem indo à Turquia para o fim da presidência brasileira da COP, então início da COP 31 na Turquia no final deste ano.